Amém? Glória a Deus. A oferta está abençoada, os dízimos também. Glória a Deus. Essa semana teve uma canção que falou muito comigo. Estávamos ali trabalhando no terreno e os irmãos colocaram essa canção no carro, o irmão Rodrigo e o irmão Conrado, eles ficavam revezando. A hora que a bateria de um estava descarregando, eles ligavam o outro. Então eram umas 10 horas, 11 horas da manhã, o sol daquele jeito, olhava para o céu assim, nenhuma nuvem, falou, ô Senhor, misericórdia. Né? E essa música tocando alto e bom som, Espírito vem. E eu já tinha ouvido essa canção, mas naquele momento, cavando aqueles buracos, parece que teve até sabor de mel, essa canção. E aí hoje de manhã cedo acordei, era uma das músicas que a minha esposa colocou de manhã cedo, né? Quando ela está limpando a casa, ela coloca o som também bem alto para que todos possam ouvir. E era essa canção também, Espírito vem. E fiquei meditando nessa letra, o Espírito Santo de Deus falando comigo. Eu creio que a maioria aqui na igreja já conhece também. Você que está em casa. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de saber, olhando para cada um de vocês que estão aqui, quem é que precisa do Espírito Santo de Deus? Ele é o nosso Consolador. Eu irei para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, Paracletos, né? Aquele que vai consolar, que estará ali do nosso lado, que vai nos ensinar, caminhar conosco. Nós precisamos dele. Quantos têm fome e sede do Espírito Santo de Deus? Então estou pregando para o público certo nessa noite. Quantos têm expectativas em Deus? Então está confirmado. Glória a Deus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Se você souber cantar essa canção, cante junto. Pode manter essas duas luzes apagadas. Declarar. Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Declare. Espírito vem, Espírito vem. Aleluia. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Faz meu coração bater de novo. Sim, Deus. Fazendo todo medo desaparecer. Trazendo sobre mim novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração bater de novo. Aleluia, Senhor. Santo Espírito desce como fogo. Declare, igreja. Santo Espírito desce como fogo. Declare, igreja do Senhor. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Aleluia. Desce como fogo.
Lucas capítulo 24, versículo 49, declara: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ninguém falou glória a Deus agora. Aleluia. Amados, na semana passada, eu trouxe uma palavra aqui nesta casa, em cima de Ezequiel capítulo 37. Quantos irmãos estão lembrados? E no versículo 14 do texto que nós trabalhamos na semana passada, diz assim, porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei em vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui o Senhor estava falando para Ezequiel justamente de uma promessa que iria acontecer. Porei em vós o meu espírito, porei em vós o meu espírito, porei em vós o meu espírito. E quantos recebem o Espírito de Deus? Então ele estava falando dessa promessa para Ezequiel, e essa mesma promessa, ela ficou mais clara, mais específica no livro de Joel, no capítulo 2, do versículo 28 ao 29, que diz assim: E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Aleluia. Poucas pessoas estão dando glória a Deus, né? Aleluia. Veja bem, nós sabemos que nesse contexto de Ezequiel, do profeta Joel, o Espírito Santo de Deus, ele visitava poucos eram escolhidos para receber a manifestação de Deus. Assim como Ezequiel, assim como Isaías, como Jeremias, Samuel, eram poucos entre o povo que tinham essa graça de receber o Espírito Santo de Deus. Mas agora, aqui no livro de Joel, a promessa de Deus, que o Espírito Santo de Deus não ficaria mais limitado a uma pessoa dentro de um contexto, ou dentro de uma geração, ou dentro de uma situação, mas agora o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda... Amém. Glória a Deus. E aí começa a falar então que os vossos filhos, os vossos velhos sonharão, jovens terão visões, filhos e filhas profetizarão. E aí o texto fala assim, até sobre os servos e sobre as servas, ou seja, até o menor dentro de casa vai receber o Espírito Santo de Deus. Talvez nessa noite você fala assim, eu sou o menor da casa do Pai, e Ele está dizendo assim, eu posso te encher com o Espírito Santo de Deus. Eu posso te encher com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então veja bem que no Velho Testamento, eu trouxe 2 textos, mas tem mais textos que narram essa promessa do Pai. Então agora essa promessa está pronta para se cumprir, e Jesus está dando orientações para os seus discípulos. Lucas capítulo 24, versículo 49, que acabei de ler, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, ou seja, aquilo que meu Pai declarou nos dias de Joel, nos dias de Ezequiel, vai se cumprir agora por esses dias. Vai se cumprir agora por esses dias.
E é interessante que ele fala isso justamente no momento que ele vai subir aos céus, né? Ou seja, ele estava andando entre nós, o Senhor Jesus, e nos ensinando os discípulos, ensinando aquelas pessoas que estavam próximas, mas agora era o momento de partir. Mas é interessante que agora ele sobe para os céus, e o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Amém? Glória a Deus. Então, ele está justamente orientando o que os discípulos deveriam fazer. E quem escreve esse texto é Lucas, e é o mesmo também que escreve o livro de Atos, né? E ele está então novamente declarando no livro de Atos, no capítulo 1, no versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder sobre vós, né? Mas recebereis poder sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Quantos querem receber o poder de Deus? Aleluia! Todos nós queremos, todos nós precisamos, todos nós necessitamos desse poder de Deus. E é interessante, eu estava observando, que antes do Senhor Jesus começar a fazer a obra, o ministério dele aqui na terra, primeiro ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Mateus, no capítulo 3, quando o Senhor Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão, e ali naquele momento o céu se abre, e o próprio Pai diz assim: esse é o Filho amado em que me comprazo. E o Espírito Santo de Deus, na forma corpórea de uma pomba, veio e pousou sobre o Senhor Jesus. E aí você vai para o capítulo 4 do livro de Mateus, e aí você vê agora o Espírito Santo de Deus impelindo o Senhor Jesus para o deserto. Olha só, o Espírito Santo de Deus conduzindo e guiando o próprio Senhor Jesus. Amém? Olha só que estava guiando ele para uma prova muito difícil, 40 dias de jejum e oração naquele deserto. O problema é que muitos de nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus, queremos o poder do Espírito Santo de Deus, mas não queremos obedecer à direção que Ele dá para nós. Porque muitas vezes a direção que Ele dá para nós vai contra a nossa vontade, vai contra o meu eu. Na maioria das vezes, a direção que o Espírito Santo de Deus, Ele mostra para cada um de nós, quebra o nosso eu, quebra o nosso orgulho. Quantos estão me entendendo? Eu tenho certeza, você que está aqui ouvindo essa mensagem, você já ouviu o Espírito Santo de Deus falando contigo. Você foi em determinados lugares, Ele falou assim: não vai, mas você falou assim: eu vou. Não faz isso, você foi lá e fez. Não fala isso, você foi lá e falou. Ou seja, você não quis a direção que o Espírito Santo de Deus estava dando para você. Na verdade, você estava dizendo para Ele: Espírito Santo de Deus, quem manda na minha vida sou eu. O próprio Senhor Jesus, impelido pelo Espírito Santo de Deus, foi para o deserto. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 4 do livro de Mateus. Aí então no capítulo 5 agora, no livro de Mateus, Jesus, ele vai para o alto da montanha, e aí começa o sermão da montanha, e as multidões começam a se aproximar, e aí então vem o sermão da montanha, e depois milagres, milagres e milagres acontecendo, maravilhas acontecendo através da vida do nosso Senhor Jesus. Mas tudo isso, a fonte era o Espírito Santo de Deus. Porque quando Ele veio nessa terra, Ele veio como um de nós. Ele se despojou da sua glória e veio como homem nessa terra. E agora, como homem, andando entre nós, Ele demonstrou para nós, Ele nos ensinou o que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dar um glória a Deus? Então veja bem, quando Jesus começa o ministério, Ele começa justamente quando Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero declarar que homens e mulheres que estão aqui nessa casa serão cheios do Espírito Santo de Deus.
Aleluia. Você que quer, toma posse no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então agora, entrando no livro de Atos dos Apóstolos, alguns estudiosos, eles falam o seguinte, que esse livro não deveria ter o nome de Atos dos Apóstolos, mas deveria ter o nome de Atos do Espírito Santo de Deus, porque a ênfase do livro de Atos é a descida, é a vinda, é o cumprimento da promessa, e esta promessa agindo na vida das pessoas, o Espírito Santo de Deus atuando de forma poderosa na vida de homens e mulheres que estavam ali juntos em oração. Amados, é interessante que no livro de Atos, então, vai narrar o cumprimento dessa promessa. Era um grupo de 120 pessoas, que tomaram a decisão de obedecer. Se é para ficar em Jerusalém, se é para buscar a presença do Pai, nós vamos buscar, porque nós veremos a promessa se cumprindo nesses dias. É interessante que nesse período, quando o Senhor Jesus é assunto aos céus, eles não saíram para pregar. Eles não saíram para fazer discípulos, mesmo que foi uma das ordenanças do Senhor Jesus, e nós já aprendemos sobre isso em Mateus capítulo 29, agora me fugiu, me ajudem? 28, 19, glória a Deus, parabéns pela sua vida, me ajudou? Então veja bem, mesmo que ele deu essa direção, primeiro eles estavam no lugar, esperando essa promessa, esse poder ser derramado sobre a vida deles. Eles estavam ali em obediência. Então, antes deles começarem o ministério, primeiro eles precisavam ser cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você que está como apacentador de uma casa de paz, você que é um discipulador, você que está trabalhando na obra do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Mas nos nossos dias, amados, quando alguém se levanta para falar do Espírito Santo de Deus, ele vai enfrentar algumas situações. Quando alguém se levanta para falar do Espírito Santo de Deus, eu coloquei aqui 3 situações, mas eu acredito que tem mais. A primeira, os teólogos de plantão vão criticar. Porque os teólogos de plantão jamais aceitarão que o Espírito Santo de Deus tome conta da direção do culto. Que o Espírito Santo de Deus venha transbordar. Para que isso? Nós temos aqui o conhecimento já foi nos dado. Vamos celebrar o conhecimento. Mas conhecimento sem poder de Deus não vai funcionar. Por isso que Mateus capítulo 21, meu Deus, capítulo 22, versículo 29, depois você confere em casa, onde o Senhor Jesus declara: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Precisamos conhecer os dois. O segundo ponto que eu vejo é justamente a incredulidade. Muitas vezes você está falando e você está anunciando sobre o Espírito Santo de Deus, e a pessoa dentro do coração dela, ela está dizendo assim: será? Será mesmo? Será que isso que o pastor está falando é verdade? Ah, mas eu não consigo ver. Se pelo menos eu visse, eu iria acreditar. Mas eu não estou vendo, não estou enxergando, como que eu vou acreditar? Interessante que eu já viajei algumas vezes de avião, e eu nunca vi a cara do piloto do avião, mas eu sempre confiei nele. Muitas vezes eu viajei de ônibus, nem lembro da cara do motorista do ônibus, mas eu confiei a minha vida nele quando estava dentro daquele ônibus. Mas muitas vezes a incredulidade toma conta, e quando você lê o Novo Testamento, em alguns lugares Jesus não pôde operar milagres, porque eles falavam assim: esse aí é o filho do carpinteiro, esse aí nós conhecemos aqui. Então muitas vezes a incredulidade se torna um grande empecilho para o agir, para a manifestação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas.
E o terceiro ponto, um espírito de religiosidade. Eu já aceitei Cristo, eu já estou na igreja, já é demais, eu estou indo no culto domingo, para que mais? Para que esse exagero todo? Para que tudo isso? Para que ficar buscando? Para que ficar aí com fome e sede? Mas às vezes temos fome e sede de tantas coisas aí fora. Preenchemos a nossa vida com tantas coisas que o mundo oferece aí fora. Por que não preencher com a presença do Espírito Santo de Deus? Por que não ser cheio do Espírito Santo de Deus? Então, muitas vezes, esse espírito de religiosidade, ele toma conta de nós. Eu já participo, eu já estou congregando, está bom demais. Não, Deus tem águas mais profundas para você. Quantos creem nisso? Estávamos no monte na quarta-feira e foi um grande avivamento em cima daquele monte. Meu Deus, foi algo sobrenatural. Amados, monte é um mistério. Você vai, mas eu fui lá semana passada, eu não vi nada. Justamente a semana que isso não foi que aconteceu tudo. É assim. E aí então, a irmã deu testemunho, ela falando assim, gente, pastor, eu tenho muito medo de água, de água funda, lugar fundo, eu tenho muito medo, que eu não sei nadar. Mas quando eu estava aqui e houve esse derramamento do Espírito Santo de Deus, eu tive uma visão, o Espírito Santo de Deus me levando em águas mais profundas, e eu nadando, e eu não sei nadar, mas na visão eu sabia nadar. Glória a Deus, na visão eu sabia nadar. Ou seja, naquele momento ali, ela entregou, ela abriu o coração dela para aquilo que Deus queria fazer, para aquilo que Deus queria manifestar. Muitas vezes o espírito de religiosidade te mantém à margem. Você vê as pessoas mergulhando, você vê as pessoas recebendo, mas você faz assim, será? Será mesmo? Que hora que termina a reunião? Amanhã, segunda-feira. Eu compromisso 7 horas da manhã. E as pessoas mergulhando e você sempre à margem. O Espírito Santo nessa noite, ele quer tomar você pelas mãos e quer levar você para águas mais profundas. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor, se manifeste na presença dEle. Adorar? Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Oh! Agora também, algumas barreiras que são colocadas, e porque alguns evitam tanto o Espírito Santo de Deus, sabe por quê? Porque se você deixa a tua vida, se você permite ser cheio do Espírito Santo de Deus, você terá que deixar de ser o centro, e Ele passar a ser o centro da sua vida. Glória a Deus, poucos falaram aleluia. Quando você se deixa ser tomado pelo Espírito Santo de Deus, que Ele venha transbordar na sua vida, você terá que sair do centro, e Ele terá que ocupar o centro da sua vida. Amém? Aleluia! Segundo ponto, que se o Espírito Santo estiver manifestando o poder sobre a tua vida, Ele vai te conduzir, como eu disse antes. E o problema é que muitos até aceitam. Faz favor aqui, Rogério, mantendo a distância social. Vai nessa direção aqui. Então ele está conduzindo. Vamos dar umas voltinhas aí. Conduzindo. Olha para minha mão. Ele está conduzindo aqui, Está conduzindo. Vamos para lá agora. Está conduzindo, Ele está dando direção para a sua vida. Glória a Deus.
Essa é a atuação do Espírito Santo de Deus, te levando dos perigos, te livrando de situações, amém? Te conduzindo para a vontade do Pai. Glória a Deus. Aleluia, Ele está fazendo isso e Ele quer fazer assim com a tua vida. Ele quer te livrar dos laços, das pedras e de situações difíceis. Glória a Deus. Ele governa a sua vida. E a minha vida Ele governa. Aleluia. E a minha vida Ele governa. Aleluia. Só que o problema é que Ele quer fazer esse trabalho na sua vida, mas muitas vezes escondem coisas terríveis aqui dentro desse coração. E quando esconde coisas terríveis aqui, sentimentos, atitudes, comportamentos, escondem aqui, Ele quer te conduzir aqui, e agora você vai fazer assim para mim que não vai. Para então. Aí você vai na outra direção. Quantos fazem isso com o Espírito Santo de Deus? No domingo fala que querem ser cheios, na segunda-feira vira as costas. Uma das grandes barreiras também é porque quando Ele está nos conduzindo, Ele vai nos conduzir por caminhos que às vezes a gente tenta evitar, porque nesse caminho muitas vezes você vai ter que enfrentar uma dor, um trauma que você viveu, e você não quer passar por ali, mas Ele diz: filho, filha, é necessário para que haja cura. E muitas vezes Ele vai te levar por lugares aonde você ainda não passou, e aí você fala: eu sinto medo, eu não tenho coragem de ir. Como a irmã que deu o testemunho: eu tenho medo de água, mas eu me vi nadando. Quantas vezes Ele tem feito isso com a minha vida? Vai lá na empresa que você trabalha e peça conta. Pedir conta de um emprego tão bom, de um emprego com uma renda tão alta. Vai lá e pede conta, pede para te mandar embora. Pega o seu carro e entrega nesse terreno. Mas Senhor, eu vou ficar de a pé. Não tem problema, confia em mim. E foi o que eu fiz. Eu conto esse testemunho. Quando eu saí do emprego, paguei todas as minhas contas, comprei um carro à vista e tinha R$1.000. Com esses R$1.000 a minha esposa foi lá no Atacadão e a gente uma caixa de óleo, uma caixa de sabonete, uma caixa, tudo de um fardo de arroz, um fardo de feijão. Não estava nem cabendo dentro daquele carro, dentro de uma Export. Lotou o porta-mala, colocamos no banco. E aí olhamos um para a cara do outro e começamos a rir naquele estacionamento, sozinho dentro daquele carro, disparamos a rir, mas rindo de nervoso. Porque a gente não conhecia o caminho que o Espírito Santo estava propondo para nós trilhar. Mas nós entendemos que melhor é obedecer. Nós entendemos que Ele sempre tem o melhor para nós. Glória a Deus, Ele sempre vai te conduzir por caminhos melhores do que os seus, se você crer e confiar nele. E o Espírito Santo de Deus também é oposto ao orgulho. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais quebrantado. Quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, mais você se inclina, mais você se prostra. Voltando aqui para o livro de Atos, o livro de Atos é um livro que dá ênfase à ação do Espírito Santo de Deus. Eu trouxe essa Bíblia aqui porque é uma Bíblia, eu tenho várias, e nessa aqui, teve uma época da minha vida que eu comecei a estudar o que o Espírito Santo de Deus estava realizando na vida desses homens e mulheres. E tudo que está em cor laranja é onde fala Espírito Santo, Espírito de Deus, o Espírito. Mais de 50 vezes aqui no livro de Atos, o Espírito Santo de Deus atuando na vida das pessoas, manifestando o poder dele.
Então, né, a igreja primitiva, ela se baseava na ação do Espírito Santo de Deus. Um grupo de 120 pessoas, uma igreja que estava começando. Em pouco tempo, essa igreja tinha 3.000 almas, e depois 5.000 almas, e depois era um número que não poderia se contar. Não era por causa da estratégia, mas era por causa da dependência total do Espírito Santo de Deus. A única estratégia que eles tinham era de se reunir no templo e nas casas, como a gente faz as casas de paz. Mas eram homens e mulheres que estavam famintos pela presença do Espírito Santo de Deus. E conforme eles eram cheios do Espírito Santo de Deus, outras pessoas que estavam vendo, estavam dizendo: eu também quero o que você recebeu, eu também quero experimentar. Amém? Quando nós vemos uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, isso nos motiva, isso nos inspira a buscar a presença de Deus. Não é verdade? Aleluia! Então eu creio, por isso que eu sempre tenho dito que as nossas casas de paz é lugar de avivamento e de comunhão. Amém? É lugar de avivamento e de comunhão. Amados, você que é um apacentador, incendeie aquela casa de paz. Incendeie aquela casa de paz. Esse vídeo que nós colocamos na semana passada e nessa semana daquele homem que saiu incendiado do culto, viram? Em nome de Jesus, coloca lá, assim será, né, os irmãos que saírem da minha casa de paz. Na hora que terminar a casa de paz, eles sairão daquela forma, porque há poder de Deus na comunhão, há poder de Deus quando nós estamos reunindo. Ele vem e manifesta o poder dele. Acrescentando vidas nessa igreja, e uma igreja que estava sofrendo perseguição dos romanos. Eles não tinham a facilidade que nós temos hoje, o recurso que nós temos hoje, mas eles estavam felizes e alegres, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E nesse mesmo livro, no livro de Atos, no capítulo 3, conta a história de Pedro e João, quando subiam para o templo. Eles estavam subindo para o templo, e quando de repente tinha um paralítico à beira da porta, e pedindo dinheiro, pedindo uma esmola, eles olham para aquele homem e falam assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho vos dou, levanta e anda. E aquele paralítico começou a andar. Aleluia, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E no seu dia a dia, né, nas suas, no seu trabalho, nas suas indas e vindas de volta para casa, se alguém chegar perto de você e falar assim: eu quero receber uma oração, o que você vai ter para oferecer? O que você tem para derramar na vida daquela pessoa? Essa semana passada, o irmão José e a irmã Cida estavam falando para mim: pastor, né, o irmão José estava trabalhando lá em cima da máquina, ele estava em cima do trator, quando de repente um sobrinho dele falou assim: tio, ora por mim, porque meu dente está doendo, está assim, 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 assado. Naquele momento, ele pegou o celular e orou por aquela criança. Passou uma semana, a mãe desse menino falou assim: olha, obrigado por aquela oração, porque depois que você orou, o meu filho ficou curado, a dor cessou. Em cima daquele trator, pelo telefone, ele deu aquilo que ele tinha, que é essa presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Ele deu aquilo que ele tinha em cima de um trator. Ou seja, em qualquer lugar você pode abençoar a vida das pessoas. Aleluia! Mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. No capítulo 5 de Atos já tem uma história muito trágica, que é a história de Ananias e Safira. Tomaram a decisão de juntos mentir para os apóstolos a respeito da propriedade que eles tinham vendido. E quando eles tomam aqui nesse mal, primeiro morre Ananias e depois entra Safira, e Pedro pergunta para ela: por que entraste em acordo para tentar o Espírito Santo do Senhor?
Veja bem como estava o temor naquele lugar. Olha a santidade que estava naquele lugar, que nenhuma mentira passava batido. Por isso que eu vejo que hoje a igreja, de uma forma geral, nós precisamos mais do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Precisamos de uma dependência total dele, para trazer um ambiente santo, um ambiente transformado. Mas hoje em dia tem um evangelho que fala que, que você é tudo que o Pai sonhou, você é a coisinha linda de Jesus, e assim vai. Não sou contra, mas muitas vezes tira de você a responsabilidade de você assumir certos compromissos, de você entender a necessidade de ser cheio do Espírito Santo de Deus, de uma busca intensa. Ananias e Safira não tiveram temor aonde eles estavam, não discerniram o ambiente. E muitas vezes falta hoje esse discernimento. Eu vejo muitas vezes a igreja se misturando e querendo se misturar com o mundo, não tem nada a ver. Deus é amor, nós podemos fazer também. Eu vejo que esse argumento é justamente de quem está vazio. Porque quem está cheio, ele sempre vai querer mais de Deus. Ele tem fome de Deus e não fome das coisas do mundo. Então ele não quer conciliar, ele quer se afastar. Ele não quer estar junto, mas ele quer estar próximo da presença do Pai. É algo natural, é algo automático que acontece na vida daqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Mas quem está vazio sempre vai argumentar e tentar conciliar o santo e o profano. Eu estou te dando alguns exemplos do livro de Atos, mas são vários. A vida de Estevão é uma inspiração para todos nós, o primeiro mártir da igreja. A palavra do Senhor em Atos capítulo 7, no versículo 55, diz assim: Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Aleluia! Estevão cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Amados, nós temos uma visão equivocada. Quer ver só? Eliel, toca mais um trechinho de uma canção. Se é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro que aqui dentro do meu peito só quero queimar por ti. Olha só, a gente ouvindo essa canção que acabou de tocar e ela traz em nós inspiração, mas a nossa mente acha que para ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós precisamos de um ambiente desse. Nós precisamos, assim, um ambiente bem tranquilo. Nem cachorro pode latir, nem criança pode chorar, né? Aí você vai lá e coloca no seu som, né? Como é que é? Esse é o meu Deus. Aí o cachorro latiu, não, vai me atrapalhar eu ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Aí você vai lá e coloca novamente lá, né? Vem me visitar hoje. Aí a criança começa a chorar, a fralda está cheia. Como que eu vou ter comunhão com o Espírito Santo de Deus? Não tem jeito. Ai, o ambiente não está propício. O ambiente de Estevão estava propício, porque quando ele vê os céus abertos, ele está mais ou menos num paredão que nem esse aqui, e uma multidão aí, todos com pedra na mão. Bela hora para você ter uma visão dos céus, porque a gente acha que visão dos céus vai ser só lá no secreto. Mas a hora que ele estava tendo uma visão dos céus abertos, tinha uma multidão na frente dele, cada um com uma pedra na mão. E ali ele prostra e começa a adorar o Senhor. Pergunto, será que Estevão tinha motivos para adorar a Deus?
Talvez se fosse um de nós lá, fala assim: Deus, eu não quero ver o céu aberto, eu quero ver aqui meia dúzia de leão aqui. Eu quero ver anjo aqui com espada desse tamanho aqui agora. Deixa para ver os céus abertos depois. Mas naquele momento, ele cheio do Espírito Santo de Deus, eu imagino aquela cena, ele naquele paredão, olha assim, e ele vendo os céus abertos, ele se ajoelhando, e vendo aquela glória de Deus, ele fala assim: eu vejo os céus abertos. E a multidão ficou enfurecida aí com raiva, e começaram a lançar pedras sobre ele. E ele vendo a glória de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nada nos tira da presença dele. Não é a perseguição, não são as lutas, não são as provações que vai nos afastar da presença do Senhor. Muitas vezes as pessoas, quando se afastam, eu estou saindo por causa do fulano, eu estou saindo por causa disso, porque não estavam cheias do Espírito Santo de Deus. Porque Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, aceitou ser apedrejado e não desejou o mal para aqueles que apedrejavam, e ainda fala assim: Pai, não impute esse pecado sobre eles. Eu fico imaginando qual foi a canção que Pedro e Silas estavam cantando à meia-noite numa prisão. Talvez se fosse um de nós, falasse assim: não, Deus, você está de brincadeira comigo, porque eu larguei tudo, eu tinha aqui, eu tinha prestígio, eu tinha eu tinha uma alta posição aqui junto com os judeus e com os romanos, agora estou dentro de uma prisão. Que Deus é esse? Mas quem está cheio do Espírito Santo de Deus, até dentro de uma prisão, ele louva e exalta o nome do Senhor. Qual foi a canção que eles cantaram ali? Será que eles cantaram essa: vem me visitar hoje aqui? Será que eles tinham motivo? Para e pensa, tinha motivo para cantar? Por isso que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Amém? Por isso que é loucura para o mundo, porque aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus vão em uma contramão do que o mundo está pregando lá fora. Felipe, em Atos capítulo 8, estava pregando para aquele eunuco, correndo atrás da sua carroça e ensinando o Evangelho. E após o batismo nas águas ali, a palavra diz que Felipe foi transladado pelo poder do Espírito Santo de Deus. E Atos capítulo 9 fala da conversão de Saulo de Tarso. Um homem que era perseguidor de cristãos, agora teve um encontro com o Senhor Jesus, e naquele momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus, a palavra diz que ele caiu por terra. Tome cuidado, tem muita gente falando que ele caiu do cavalo. O texto fala que ele caiu por terra. Pode ser que ele estava em cima de um cavalo, mas ele caiu por terra. E caiu por terra e ficou cego. E a palavra diz nesse texto que ele orou e jejuou por 3 dias, cego. E Deus deu uma visão para Saulo de Tarso: vai vir um homem aqui, o nome dele é Ananias, ele vai impor as mãos sobre você. E aí, tudo através do Espírito Santo de Deus. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá em Ananias, o próprio Deus: olha, vai na rua tal, esquina tal, siga aí o GPS, e quando chegar lá, você vai impor as mãos sobre esse homem. Prontamente Ananias falou: eis-me aqui. Prontamente ele falou: eis-me aqui, para obedecer. E quando ele ficou sabendo, é Saulo de Tarso, falou: Senhor, tem certeza? Tenho, ele é muito valioso e importante para mim. Glória a Deus. Não importa o seu passado, aquilo que você fez, hoje você pode sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Ananias foi até aquele lugar e impôs as mãos sobre Saulo de Tarso, conhecido como Paulo. E a palavra do Senhor diz que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. As escamas caíram dos olhos e ele voltou a enxergar. Glória a Deus.
Então eu vejo quando, um homem e uma mulher é visitada por Deus, ela é cheia do Espírito Santo de Deus e Deus dá visão. Amém? Você começa a enxergar o futuro, você começa a enxergar aonde Deus quer te conduzir, o que Ele quer para a tua vida. Depois de ser cheio do Espírito Santo de Deus, foi então que Paulo começou a pregar. Olha só, depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, então ele começou a pregar. Mas uma das preocupações de Paulo que ele tinha, uma das suas preocupações é que as pessoas, aqueles que creem no Senhor Jesus, fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler para vocês Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 6. O data show não está funcionando, vou deixar aqui na Bíblia mesmo. Atos 19, do 1 ao 6. E aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e, chegando a Éfeso, encontrou ali alguns discípulos e lhes indagou. Olha só a primeira pergunta que ele faz para eles: recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Quando pregaram para vocês? Quando falaram de Jesus? E eles responderam, ao que eles replicaram: de forma alguma, nem sequer sabemos que existe o Espírito Santo de Deus. Olha só, e isso também acontece hoje. Muitas pessoas não conseguem entender que Ele é uma pessoa. Versículo 3, diante disso, Paulo questionou, ora, em que tipo de batismo foste batizado, então? E eles declararam, no batismo de João. Então Paulo lhe explicou, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, olha só, outra coisa importante aqui no livro de Atos, sempre eles estão impondo as mãos, e quando eles impõem as mãos, as pessoas são cheias do Espírito Santo de Deus. Quando Paulo impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e profetizar. Desculpa, irmãos, traz água aqui para mim que... Desliga esse ventilador aqui. Começaram a falar em línguas e profetizar, e eram ao todo cerca de 12 homens. Amém? Então, uma das evidências do batismo no Espírito Santo de Deus é falar em línguas. Glória a Deus. E eu vejo que muita gente entende muito mal sobre isso. Sabe por quê? Porque eu já vi pessoas falando assim, pastor, eu não posso falar em línguas. Não aqui na igreja, pessoas que eu já encontrei na rua. Por que você não pode falar em línguas? Porque eu estou em pecado, eu estou desviado da igreja. Ah, então você está desviado, não pode orar em línguas. Então por que a palavra diz que aquele que ora em línguas edifica a si próprio? Porque quando eu oro em línguas, o Espírito Santo intercede pela minha vida. E se Ele me edifica, Ele me ajuda a sair daquele poço de lama. Ele não é consolador? Não é ajudador? Sim ou não? Então o Espírito Santo de Deus, amados, Ele vem até nós para nos ajudar nas nossas crises e nas nossas dificuldades. Amém? Glória a Deus. Continuando aqui, então, Paulo tinha essa preocupação que eles fossem cheios do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18, muito obrigado. Tem um texto que é muito conhecido. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aí você fala assim, pastor, graças a Deus faz 10 anos que eu não bebo. Mas talvez você tenha se embriagado com a internet, com a pornografia, com a mentira e outras coisas. Porque se você não é cheio do Espírito Santo de Deus, pode ter certeza que será cheio de outra coisa qualquer.
Amém. Vamos adorar o Senhor com uma canção, em nome do Senhor Jesus. Que um dos grandes empecilhos é a incredulidade. No versículo 8 desse mesmo texto, diz assim: assim durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde pregava com ousadia e poder, dissertando com eloquência e convencendo a muitos sobre o reino de Deus. Todavia, alguns deles demonstravam que seus corações estavam petrificados e descrentes, e passaram a falar mal do caminho. Então alguns deles, mesmo vendo Paulo, se você terminar de ler o texto, os lenços de Paulo curava. Mesmo assim, alguns estavam descrentes, corações petrificados. Então você vê, né, Deus tão poderoso, o Espírito Santo de Deus fazendo tantas coisas naqueles dias, mas um coração petrificado não experimenta a glória de Deus. Um coração petrificado não consegue ter experiência sobrenatural com Deus. Pelo contrário, começaram a criticar Paulo, né, pela obra que Deus estava fazendo através da vida dele. Amados, estou partindo para o fim, mas um grande problema que eu vejo hoje também, 2 grandes problemas, 3. Primeiro, tem aqueles que nunca foram cheios do Espírito Santo de Deus e acham que foram. Tem aqueles que nunca foram cheios, mas acham que foram cheios. Como que você sabe que uma pessoa nunca foi cheia do Espírito Santo de Deus? Porque desde o momento da sua conversão, ela nunca parou de mentir, ela nunca parou de roubar, ela nunca parou de se prostituir, ela continua fazendo a mesma coisa. Não houve mudança nenhuma na vida dessa pessoa. Então ela acha que já foi cheia ou que está cheia, mas na verdade nunca foi, porque ela nunca mudou. O segundo ponto é que tem aqueles que já foram cheios e agora estão vazios, mas ainda acham que estão cheios. E qual é a característica? Aí começa, em 1900 e bolinha, quando eu subi naquele monte, aleluia, aquele monte tremeu, a fumaça se levantou em volta do monte. Em 1900 e bolinha, quando eu preguei para aquela multidão, então ele fala mais das coisas que ele viveu no passado, das experiências que ele está tendo hoje, e não consegue olhar para o futuro.
Então ele está ancorado naquilo que o Espírito Santo fez na vida dele no passado. Mas e hoje? E para o futuro, para frente? Porque Deus deu visão para Paulo e encheu do Espírito Santo. Qual que é a visão? E tem um terceiro grupo, né, que são os indiferentes. É aqueles que falam assim, tanto faz. Esse culto de domingo, culto de sexta, vindo para mim é a mesma coisa. Porque na verdade, né, o seu coração, né, quando o pastor Eliel cantou Meu Coração Queima por Ti, o coração dessa pessoa queima pelas coisas que o mundo lá fora oferece. Ele está aqui, mas ele está gemendo, porque ele quer o que está lá fora. Quantos estão me entendendo? E uma das características desses primeiros cristãos, Atos capítulo 13, versículo 52. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo de Deus. Quando eu li esse texto foi muito forte para mim, porque eles transbordavam. Não era só cheio, você está me entendendo? Não é só cheio, mas transbordavam do Espírito Santo e de alegria. Ou seja, aquela alegria que eles estavam sentindo era justamente esse transbordar do Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que as coisas ao redor eram favoráveis, porque se você estudar a igreja primitiva, você vai saber que não era favorável. Não era favorável. Eles estavam embaixo do domínio romano. Mas por estarem cheios do Espírito Santo de Deus, havia alegria no coração deles. Amém? Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você passa pelas lutas, pelas provas, dando glória a Deus, dizendo, Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Glória a Deus. A alegria no seu coração. É por isso que o mundo não entende, porque o mundo vai falar assim, mas eu estou vendo fulano fulano está passando por isso e está alegre. Como? É porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? E aí então a pessoa fala assim, eu também quero conhecer esse Deus, porque eu estou vendo a luta, eu estou vendo a prova que você está passando, e você continua glorificando o nome de Deus, eu também quero isso para a minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Para concluir esta mensagem, como eu disse para vocês que essa canção queimou no meu coração durante essa semana, vem me visitar hoje aqui, e hoje minha esposa colocou essa canção cedo, por isso que eu meditei nessa palavra que eu estou trazendo aqui hoje, porque lá no lote foi engraçado, porque lá no lote nós tínhamos que cavar 20 buracos, e aí começamos 7 horas da manhã, o sol já estava ardendo, gente. O sol já estava ardendo e ardendo muito. E você acha que chegou lá, os buracos estavam macio? Não estava. O solo era muito duro, e aí um ia com a alavanca e outro ia com a cavadeira, tentando romper, e você batia, cavou um tanto assim, para cavar 55 centímetros para baixo, e aquele negócio já estava incomodando, e o sol quente em cima, e aí a gente foi furando. Quando chegou 10 horas, eu já não tinha mais força para cavar buraco. Eu já estava para falar para os irmãos, assim, irmãos, vamos voltar aqui amanhã que eu não estou mais aguentando. Eu não estava mais aguentando, estava assim incomodado. O irmão que estava comigo com a alavanca, ele falou assim, pastor, eu não estou aguentando. Ele soltou a alavanca e correu para baixo de uma árvore, passando mal, de tanto sol. Ele começou a ficar às 11. E eu falei, pode deixar eu aqui, irmão. E aquele buraco duro demais, duro. E eu olhava assim, faltavam 6 buracos. E eu olhava para os irmãos fraquejando. Estava assim uma disputa, quem era o primeiro que ia jogar a toalha? Quem era o primeiro que ia desistir? Eu falei, não, mas nós temos que terminar isso aqui. Aí quando começou a tocar essa canção no carro do irmão Rodrigo, o carro do irmão Conrado já tinha tocado, passou para o carro do Rodrigo, vem me visitar hoje aqui. 10 horas da manhã a gente cavando buraco, não tem? Espírito vem, Espírito vem. E aí eu comecei com essa cavadeira, Espírito vem, Espírito Santo. Eita glória, aleluia, tá macio, tá fácil.
E comecei dentro de mim buscar a presença do Senhor. E aí eu vi que eu comecei a sentir um negócio, se os irmãos começavam a fraquejar, eu ia lá com a minha: Espírito vem, Espírito Santo, tem, até terminar, até cavar todos os buracos. Glória a Deus. Então, de repente, a vida vai colocar uma alavanca ou uma cavadeira na sua mão. Você vai desistir? Porque até mesmo promessas que Deus dá para a sua vida, você tem que conquistá-la. O Espírito Santo falava assim para mim: promessas que eu dou, você precisa conquistar. Nós ganhamos esse terreno, foi uma oferta para a igreja. E naquele sol de 10 horas, nós estávamos conquistando, tomando posse daquilo que Deus tinha entregado para nós. E eu não podia parar. E muitas vezes você para. Numa primeira hora que o chão está duro, você fala assim: eu não quero mais. Vamos passar por outro buraco. Está duro, não quero mais. Ah, pastor, contrata alguém porque aqui não tem como fazer buraco não, hein? Não tem como fazer buraco não. Sol quente e tudo. Não tem nem como adorar a Deus nesse lugar. Eu descobri que tem como adorar a Deus nas mais diferentes situações. Glória a Deus. Por isso que nós adoramos o Pai em espírito. Porque quando a gente fala em espírito, em qualquer lugar, cavando um buraco ou em cima de um trator, eu posso glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Se põe de pé em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Terminamos de cavar os buracos. Falei para os irmãos: amanhã agora a gente não vem mais 7 horas não, vem 5h30 para passar os arames. 5h30 da manhã estavam os irmãos lá, passar os arames. 9 horas da manhã, trabalho concluído, território conquistado. Amém? Eu sempre aprendi na minha vida que tudo vem pelo esforço e pelo trabalho. Aleluia. É assim a obra do Senhor. Quando você enfrenta os desafios e os supera, pode ter certeza que lá na frente tem uma recompensa. Glória a Deus. Curve a sua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos adorar o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Você que ora em línguas, comece a orar em línguas. Peça para Ele vir sobre a tua vida. Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Adore o Senhor. Eu quero viver algo novo. Declare, igreja. Faz meu coração arder de novo. Oh, aleluia. Eu quero viver
mulheres que estão aqui, que passaram por situações e hoje o coração se esfriou. Eu quero declarar que nessa noite esse coração começa a ser incendiado. Fogo do Espírito Santo de Deus sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, trazendo um novo tempo, trazendo cura, trazendo restauração. Repanachori andarabachori andaramanaias. Fogo, 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 fogo. Incendeia, incendeia. Em nome de Jesus. Incendeia, Fogo, fogo. Em nome do Senhor Jesus. incendeia, incendeia. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como Aonde estão fogo. aqueles que têm fome e sede de Deus? Você que tem fome, você que tem sede, come e beba na presença do Senhor. Seja cheio, 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 cheio. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo entre nós. Espírito Santo de Deus, batiza com fogo. Espírito Santo de Deus, visita o teu povo com línguas de fogo, visões, revelações, discernimento de espíritos. Assim como o Senhor abriu os olhos de Paulo, nessa noite abra os olhos de homens e mulheres que estão aqui neste lugar. Espírito Santo de Deus, venha transbordar, venha transbordar, 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 transbordar. Oh. Incendeia, incendeia. Onde estão os que oram em línguas nessa casa? Aquele que ora em línguas, ele edifica a si próprio. Pastor, eu não estou com vontade de orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar. Rimanarabashori andarabasheri andaramanaias. Você que não ora em línguas, seja batizado agora. Receba variedades de línguas sobre a tua vida. Sopra, 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 sopra. Oh! Andarabashori andaramanaias. Ribalabashori andaramanaias. Oh! Está enfrentando uma enfermidade, coloca a mão sobre a tua cabeça. Você que está aqui no templo e você está em casa também. Ribalamanashori andaramanashori andaramanaias.
Espírito Santo de Deus, é o Senhor que conhece a vida deste homem e desta mulher. Esse espírito de enfermidade sobre o corpo, esse espírito de enfermidade sobre os ossos, sobre a carne, sobre órgãos e tecidos, que está sobre a vida dessa mulher, que está sobre a vida deste homem, sobre a vida daqueles que estão assistindo agora, dentro desse lar. Espírito de enfermidade, sai! Nós ministramos a cura. Receba a cura sobre a tua vida agora, sobre toda enfermidade. Seja livre, seja curado, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você que estava frio, você que estava desanimado, que nessa noite agora o Espírito Santo de Deus venha te incendiar, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao teu coração. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheia do Espírito Santo de Deus, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Oh! Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim nova amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. O Espírito de Deus está manifestando poder na vida de irmãos e irmãs que está aqui. Ele está manifestando poder sobre a vida de irmãos e irmãs deste lugar. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, Intercessores, ministrem na vida daqueles que o Espírito de Deus vai conduzindo, vai direcionar. Não tenha pressa de sair daqui. Deixa Ele manifestar o poder. Com o peso da tua glória, flua o rio de vida, e a verdade do teu reino em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da
Tu és um